Querido amigo, hoje, como alvo, vamos estudar mais um trecho do capítulo 11 de Hebreus. Nós vamos estudar Hebreus 11, 8 a 22. E aqui nós veremos mais exemplos de homens e mulheres de fé que foram justificados e se tornaram exemplos de fé para nós. E ao invés de desistirem, ao invés de retrocederem, eles avançaram e perseveraram na sua vida de fé. Ao nos apresentar esses exemplos, o autor enfatizou a necessidade da fé no nosso relacionamento com Deus. Conforme vimos nos primeiros versículos desse capítulo, ao definirmos o tipo de fé, a fé que agrada a Deus, constatamos que ela tem dois aspectos bem específicos. Primeiro, a fé é demonstrada em relação às realidades futuras, isso é a certeza da fé, a certeza de coisas que se esperam. É ter firme certeza sobre as realidades que foram prometidas para o futuro. E o segundo aspecto é que é a fé demonstrada em relação às realidades invisíveis. Isto é a fé, é a convicção da fé, a convicção de fatos que não se veem. É ter firme convicção, é ter aquela convicção bem fortalecida sobre a realidade que agora ainda não vemos. Esses heróis da fé são destacados exatamente porque tinham convicções sobre essas realidades presentes, invisíveis, e tinham certeza de que as promessas de Deus se cumpririam. Sendo que tinham esse tipo de vida, certamente temos que olhar para eles como exemplos a serem o quê? Imitados, a serem seguidos. Por isso o título para o nosso estudo é Os Exemplos de Fé da Época dos Patriarcas Hebreus. Eu repito, Hebreus 11, 8 a 22, temos como título Os Exemplos de Fé da Época dos Patriarcas Hebreus. Sem dúvida, esse é um princípio que devemos ter sempre em mente. Sem fé, é impossível agradar a Deus. O homem pode aparecer diante de Deus com suas obras, com sua religião, com seus méritos pessoais, mas se ele não aparecer diante de Deus com fé, não agradará a Deus. A bênção é viver com Deus e na presença de Deus, andar com Ele e desfrutar da comunhão e intimidade com Ele, mas isso só acontece pela fé. E esta é a grande bênção. Por isso, é possível observarmos esse princípio que nos encoraja, mas ao mesmo tempo nos desafia. E o princípio para Hebreus 11, 8 a 22 é este. Somente a vida de fé nos proporciona a bênção de Deus considerar-se o nosso Deus. Preste bem atenção nessa frase, eu vou repeti-la, e se você tiver oportunidade, anote aí na sua Bíblia ou no seu caderno de anotações. Somente a vida de fé nos proporciona a bênção de Deus considerar-se o nosso Deus. E nesse texto nós vamos encontrar 7 exemplos que devemos imitar. Vidas de fé que devemos imitar. Vamos primeiramente ler o texto bíblico para percebermos os detalhes que o autor menciona sobre cada um desses exemplos e aí então podemos detalhá-los. Vamos ler assim a palavra de Deus. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Por quê? Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois ela teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também, de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, a celestial. Por isso Deus não se envergonha deles. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado o seu Deus. Por quanto? Porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem
se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Por quê? Porque ele considerou que Deus era poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. Pela fé, igualmente, Isaque abençoou a Jacó e a Esaú, acerca das coisas que ainda estavam para vir. E pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Querido amigo, certamente a leitura desse texto é edificante e desafiadora. E agora então podemos analisar cada um desses 7 exemplos que devemos imitar. Em primeiro lugar, temos o exemplo de Abraão, versículos 7 a 10 e 17 a 19. É inegável a importância de Abraão para os crentes. Ele é considerado o pai da fé. O autor ocupa o maior espaço nesse capítulo para destacar a fé de Abraão. Por ser um homem de fé, mesmo tendo vários percalços em sua vida, em diversos momentos, ele foi considerado pelo apóstolo o pai de todos os que creem. Romanos 4:11. Nesses versos, então, podemos comprovar a fé de Abraão através de 7 atitudes que ele teve e que o autor do livro achou por bem destacá-las. Em primeiro lugar, Abraão foi ativo e obedeceu. Versículo 8. Em segundo lugar, Abraão foi ativo em buscar o lugar da sua herança. Versículo 8. Versículo 3. Ou melhor, em terceiro lugar, Abraão peregrinou, versículo 9. Em quarto lugar, Abraão aguardou pela cidade construída por Deus, versículo 10. Abraão gerou Isaque, o filho da promessa, versículos 11 e 12. Em sexto lugar, Abraão ofereceu Isaque como sacrifício, versículo 17. E em sétimo lugar, Abraão confiou em Deus, que ele poderia ressuscitar a Isaque se ele tivesse que oferecê-lo, versículos 18 e 19. Ora, esse foi um dos maiores atos de fé. Abraão, em obediência a Deus, foi levado pela fé até o Monte Moriá, onde fez um altar e amarrou sobre ele o seu filho Isaque para imolá-lo, para oferecê-lo como sacrifício. Isaque não era um mero filho, não era um filho qualquer, era um filho da velhice, o único filho e, na verdade, o único herdeiro das promessas. Mas Abraão, pela fé, não duvidou, não vacilou, foi até o lugar indicado por Deus, e ali estava pronto para oferecer Isaque, o seu filho, em sacrifício. Abraão atendeu ao mandado de Deus para entregar o filho, porque confiava que Deus tinha algum propósito definido com aquela situação. Abraão cria também que Deus era poderoso até para ressuscitar o seu filho. Ora, crendo num Deus assim, e crendo dessa maneira, nada mais sábio que obedecer à sua vontade, mesmo quando não compreendemos os detalhes das suas ordens. Mas como sabemos, Deus não permitiu que Abraão chegasse a executar Isaque, porque, como diz o próprio texto de Gênesis, era apenas uma prova de fé. Deus estava testando a fé de Abraão. Isaque foi tirado do altar por ordem de Deus e substituído por um carneiro que foi providenciado pelo Senhor. O cordeiro tomou o lugar de Isaque da mesma forma como Cristo tomou o lugar do homem na cruz do Calvário, morrendo em nosso lugar. Ora, diante desse ato de amor tão marcante do Senhor Jesus e diante desse maravilhoso exemplo de Abraão, a pergunta que se faz é: será que é possível retrocedermos e voltarmos à vida antiga, a uma vida sem fé e longe de Deus? Assim como o autor usou esse exemplo e apelou para os seus leitores não retrocedessem, também a palavra de Deus apela para nós, para que tenhamos e desenvolvamos uma vida de fé que agrada a Deus. Em segundo lugar, temos o exemplo de Sara, para considerarmos, versículos 11 e 12. Aqui temos uma heroína da fé, a esposa de Abraão, Sara. Ela era uma mulher de idade avançada, de uns 90 anos, quando Deus lhe prometeu um filho. Sara, além de ter essa idade, era uma mulher estéril. Mas ao invés de olhar para suas circunstâncias e condições, ela, mesmo duvidando inicialmente, quando ouviu a promessa do anjo, ela por fim creu que nada era impossível para Deus. Sara confiou que Deus seria fiel à sua promessa. Sara confiava que Deus não poderia falhar. Sara honrou a Deus crendo na sua palavra e Deus honrou a fé de Sara, dando-lhe um filho. Ela recebeu o poder para ser mãe, diz o texto.
Deus pode conceder poder e graça às mulheres e aos homens para vencerem as suas limitações e seus problemas. Sara teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa, e assim tornou-se exemplo de fé não só para as mulheres, mas para todos nós. Em terceiro lugar, o exemplo que temos a seguir é vislumbrar pela fé as promessas futuras. Veja os versículos 13 e 14. Aqui nesses versos o autor demonstra que esses primeiros heróis da fé, esse primeiro casal que deu origem à nação judaica, tiveram fé e assim se tornaram exemplos para nós. A vida de Abel, de Enoque, Noé, Abraão, Sara e provavelmente outros que também viveram confiando no Senhor e na sua palavra naqueles dias, todos eles viveram pela fé. Isso quer dizer que os primeiros patriarcas, como Abraão, Isaque e Jacó, viveram sem terem obtido as promessas, mas vivendo pela fé, viram essas promessas e o seu cumprimento futuro. De longe eles podiam saudar essas promessas e confessavam que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Por quê? Porque viviam numa cidade ou viam uma cidade cujo arquiteto e edificador era Deus. Todos eles tinham por fiel Deus, aquele que lhes havia feito a promessa. Esses patriarcas estavam na terra da promessa, mas estavam em busca de uma pátria melhor, de um lugar mais permanente. Eles todos sabiam que a vida aqui não passa de uma vida passageira, uma vida efêmera. Ela passa rapidamente e nós voamos. Juntos eles desejaram encontrar um lugar que fosse permanente, uma cidade cujo construtor e edificação fosse o próprio Deus. Este é o viver de fé. Em nosso mundo materialista, o homem vive e luta por um patrimônio material. Quando chega a idade em que poderia usufruir do seu patrimônio, aí ele sofre um infarto devido às preocupações e às ansiedades e deixa tudo aí. E em vez de sair daqui para a cidade celestial, muitos partem para o sofrimento eterno. Quer dizer, não aproveitou nem aqui, nem lá. A vida aqui é muito enganosa. As pessoas são atraídas pelas miragens. A vida de muita gente é uma vida de ilusão. E, querido amigo, essa não é a vida de fé que agrada a Deus. Que tipo de fé você tem desenvolvido em sua vida? Em quarto lugar, temos o exemplo de podermos, pela fé, habitar com Deus. Veja os versículos 15 e 16. Nesses versos, certamente o autor tem como foco o desejo de alguns dos seus leitores iniciais de retrocederem, de voltar atrás, negando o que tinham recebido em Cristo. Então ele apela para o exemplo dos patriarcas e diz-lhes que eles poderiam ter retrocedido e voltado para trás, não atendendo mais ao chamado divino. Porém, ao invés disso, o que eles fizeram? Eles que eram pessoas de fé se mantiveram firmes e continuaram com o seu alvo de obedecerem a Deus, de herdarem uma pátria superior, isso é, celestial. Diante disso, Deus não se envergonhou deles, daqueles que vivem pela fé. E mais do que isso, para os que vivem pela fé, Deus lhes preparou uma cidade celestial. A fé é a maior bênção que uma pessoa pode receber. Aqueles patriarcas estavam aspirando a uma pátria superior, e Deus, honrando a fé deles, preparou-lhes uma cidade no céu. Querido amigo, qual tem sido a sua expectativa em relação ao seu futuro? Para você, o seu futuro se realizará apenas nessa vida? O que é que você almeja deixar para os seus descendentes? Riquezas? Bens, propriedades, ou você deseja deixar um bom testemunho, uma vida de fé exemplar, uma vida da qual Deus não se envergonha de ser chamado seu Deus? Olha, eu não estou dizendo que uma herança deve excluir a outra. Não. Se houver possibilidade, deixe também alguns bens e outros benefícios para seus filhos e netos. Mas, sobretudo, o que tem real valor é o seu exemplo de fé e de intimidade com Deus. Esse é um valor pelo qual devemos lutar e devemos deixar para os nossos descendentes. Mas permita-me ir além. O seu alvo é somente para essa vida?
O que é que você espera para o seu futuro após a sua partida dessa vida passageira? Você tem certeza da sua herança eterna? Você tem certeza de que habitará nessa cidade celeste, nessa pátria superior? Ah, querido amigo, é necessário uma avaliação muito séria. Em quinto lugar, temos o bom exemplo de Isaac. Veja o versículo 20. Sobre a fé de Isaac, não temos muito a comentar. O autor de Hebreus nos chama a atenção para a bênção que Isaac proferiu sobre os seus filhos, e esse fato está registrado lá em Gênesis capítulo 27. O que encontramos aqui na bênção de Isaac é uma profecia que iria se cumprir num futuro muito remoto, muito distante. Na sua oração sobre Jacó, Isaac disse: Deus te dê o orvalho do céu e da exuberância da terra e fartura de trigo e de mosto, sirvam-te os povos e nações te reverenciem. Se o Senhor dos teus irmãos e os filhos da tua mãe se encurvem a ti, maldito seja o que te amaldiçoar e abençoado o que te abençoar. Podemos reparar, querido amigo, nessa bênção que Isaac passou, aquele conteúdo profético da bênção de Deus sobre o seu pai, Abraão, para o seu filho agora, Jacó. Essa seria a bênção que seria transmitida de pai ao filho que tivesse o direito da primogenitura, ou o direito da bênção. Então, se tratava de um ato de fé da parte de Isaac, e isso é que o autor de Hebreus está destacando aqui. Ao invés de Isaac abençoar Esaú, Isaac abençoou primeiro a Jacó e só depois orou a Esaú. Acerca de coisas que estavam ainda por vir, Isaac profetizou nessa sua bênção a vida de Jacó e a vida de Esaú. Nada é dito em relação ao engano a que Isaac tinha sido submetido. Porém, aquela situação já estava sob o controle divino e assim ele deu a sua bênção a Jacó. Apesar da Bíblia não mostrar muitas obras de fé de Isaac, no entanto, ele tinha uma fé viva nas promessas de Deus e a sua oração pelos seus filhos se baseia exatamente nesse fato. Mesmo sem compreender, ele cumpriu a vontade de Deus, invertendo a bênção, invertendo as suas mãos, orando primeiro por Jacó e depois por Esaú. Viver pela fé inclui a nossa total confiança na soberania divina. Em sexto e penúltimo lugar, temos o exemplo de Jacó, versículo 21. A bênção aqui, que passava de pai para filho, tinha grande importância naqueles dias. O autor de Hebreus vê nisso um ato de fé e nas bênçãos que pronunciou especificamente sobre os filhos de José, o exemplo de fé de Jacó. Sabe por quê? Porque Jacó os abençoou de forma invertida. Estava de modo claro e evidenciado a sua fé. Porém, o destaque que deve ser feito é que, ao abençoar dessa maneira os seus filhos, os filhos de José, sabendo que não tinha mais forças e a sua vida se esvaía, algo que impressionou o autor de Hebreus foi que Jacó achou forças suficientes para pôr-se em pé e ainda adorar o Senhor nos últimos momentos da sua vida. Nessa adoração, Jacó reconheceu a presença de Deus em sua vida e projetou e profetizou para seus filhos as bênçãos de Deus. Em sétimo e último lugar, temos o exemplo da vida de fé de José. Versículo 22. Certamente a vida de José é um exemplo de fé. O detalhe dessa vida plena de experiências foi escolhido pelo autor de Hebreus. Um pequeno detalhe, esse detalhe refere-se ao final da sua vida e está relatado em Gênesis 50, 22 a 26. José vivera apenas 17 anos da sua vida em Canaã. A maior parte da sua vida tinha vivido no Egito e na corte do faraó. E foi para lá que, por seu intermédio, toda a sua família foi em cumprimento a uma antiga profecia, conforme Gênesis 15, 13.
Agora, quando estava para deixar essa vida e se reunir com seus pais, ele pediu que seu corpo não fosse deixado no Egito, em terra estranha, pois aquela não era sua terra. Pela fé, José foi atendido no seu pedido. Nós vemos isso em Êxodo 13:19, em Josué 24:32. Pela fé, José profetizou o Êxodo, pois ele conhecia o poder de Deus e via o invisível, ele via o futuro. A vida de José, então, é um bom exemplo, um exemplo maravilhoso para todos nós seguirmos. Querido amigo, na verdade, a vida desses heróis da fé, na vida deles, nós encontramos atos concretos e maravilhosos que comprovam a fé que tiveram em Deus. A minha pergunta que eu faço a você é se você se sente desafiado a viver esse tipo de fé. É uma advertência para que não voltemos atrás, para que não retrocedemos. São exemplos de vida que foram em frente, que não abandonaram o plano de Deus para suas vidas. Mas é um desafio também para prosseguirmos. É um desafio, é um encorajamento, um incentivo a termos e desenvolvermos em nossa vida esse mesmo tipo de fé. Peça a graça de Deus e entregue-se ao Senhor. Entregar-se ao Senhor, na prática, é viver pela fé. Quando você fizer isso, você experimentará essa vida. Você experimentará o Senhor. Você viverá pela fé. Um grande abraço, que o Senhor te abençoe e até o próximo programa.